A Polícia Civil realizou hoje uma operação na Feira dos Importados para recuperar vários celulares que haviam sido roubados por uma quadrilha num shopping de Belém do Pará. Dr. Laércio de Carvalho, que é o responsável por essa operação, hoje não está com a gente ao vivo da delegacia, está aqui no estúdio. Seja bem-vindo, doutor. Muito obrigado pela presença. O que o senhor pode trazer de informação para a gente sobre essa operação? Veja, bom dia Malta, bom dia aos telespectadores. Essa operação teve seu início no momento em que uma vítima de um crime lá na cidade de Belém do Pará nos procurou em uma situação de desespero porque um grupo de criminosos invade a loja dele no shopping e furta todo o estoque de telefones desse estabelecimento. Meu Deus do céu. Esse rapaz tinha uma loja especializada em venda de celulares e viu seu negócio de águas abaixo pela ação de um grupo criminoso. Através de aplicativos de rastreamento, essa vítima descobriu que alguns dos celulares furtados na loja dele lá em Belém do Pará encontravam-se em poder de indivíduos aqui no Distrito Federal. A partir desse momento, nós desencadeamos essa operação. Foram 3 meses de investigação dura, contínua, e aí nós acabamos descobrindo que os celulares estavam em poder de uma organização criminosa extremamente ramificada dentro do Distrito Federal e especializada em comprar celulares furtados e roubados, ora para revender para vítimas que também são vítimas porque compram de boa fé imaginando que estão comprando celulares de procedência lícita, tanto que a maioria desses receptadores foram encontrados em feiras e em lojas no Distrito Federal, lá na chamada Feira dos Importados e em outras feiras e lojas no Distrito Federal. Então esses indivíduos compravam os celulares sabedores de que estavam comprando produto de crime, porém vendiam dando a aparência de legalidade. E a partir dessa ocorrência que iniciou-se em Belém do Pará, nós desarticulamos uma organização criminosa numerosa que já conta com mais de 300 passagens pela polícia. Meu Deus do céu. Sempre pelo mesmo tipo de delito relacionado à receptação e à comercialização de celulares produtos de crime. Deixa eu perguntar uma coisa, senhor. Qual é o porte da empresa, essa lá de Belém, que foi alvo dos bandidos e que perdeu tanto produto? É um pequeno empresário, um médio empresário? Na verdade, é um médio empresário, porque ele possui uma franquia da Apple, então para isso precisa ser um empresário de médio porte. Todavia, todo o capital que aquele empresário possuía estava empregado em celulares, em equipamentos que estavam à disposição para serem vendidos em sua loja. E ele viu o seu negócio fracassar, falir, por conta de uma única ação desse grupo criminoso que invade o shopping, que teoricamente seria um lugar seguro, invadem a loja desse empresário, já sabendo do estoque, dos produtos que ali existiam, subtraem todo o material existente na loja e espalham esses celulares pelo Brasil afora, sendo que a grande quantidade, a grande maioria deles veio parar exatamente no Distrito Federal. O senhor tem noção do prejuízo que ele teve ali naquele momento? Ele relatou algo como R$2 milhões. É isso que eu queria chamar a atenção do pessoal de casa. É uma quadrilha que simplesmente quebra as pernas de um empresário, de um comerciante que está lá em Belém tentando contribuir com a economia brasileira, tentando exercer uma atividade lícita de comércio e que é alvo de bandidos, R$2 milhões, mesmo que seja com um grande empresário, hein? É para falir a empresa. E aí é só o empresário que perde? Somos todos nós, porque o empresário perde dinheiro, mas ele demite funcionários porque ele não consegue arcar com a folha de pagamento, ele deixa de movimentar dinheiro na região, ele deixa de arrecadar tributo municipal, estadual, federal, porque o negócio dele vai à falência pela ação de criminosos, doutor Laércio, que é esse o negócio impressionante. O doutor Laércio prendeu 2 homens, é porque eu tô aqui acostumado a falar assim, gente, aí a gente vê gente com 15, 20 passagens pela polícia. Vamos atualizar o número. Um dos presos do Dr. Laércio tem 120 passagens pela polícia e o outro tem 80. 80 vezes, delegado, que eles são levados para prisão e são soltos. O que está acontecendo com o Brasil? Na verdade, Malta, o Brasil é o país da reincidência. É o país em que os criminosos não têm qualquer respeito pela justiça, pela legislação, pela polícia ou pelo que quer que seja. Eles querem se dar bem, entre aspas, eles querem faturar, não importa os artifícios que vão usar para isso. Certos da impunidade, certos da ineficiência, da falência do Estado, no que tange a políticas criminais, políticas relacionadas a combate à criminalidade, que está falida há muito tempo e está aí o resultado.
Um marginal, 120 passagens. A maioria com o mesmo modus operandi, a mesma forma de agir, desafiando o Estado, desafiando a justiça, a polícia, dando um tapa na cara do cidadão que paga seus impostos e praticando sempre o mesmo fato. Entra numa audiência de custódia, é liberado, consegue ali um alvará de soltura a pretexto de ser primário e vai se favorecendo com essa legislação arcaica. Importante a gente dizer isso, gente. Assim, eu também sou leigo nisso, né? No direito, sou como você que está em casa, estudo todos os dias, mas não sou um advogado, um delegado, um juiz, nenhum promotor. Mas há certas coisas do funcionamento do nosso país que todos nós devemos saber, para a gente saber de quem cobrar. Quando um criminoso como esse é liberado lá pela 50ª vez, pela vez 60 que ele é levado preso, porque ele é réu primário, é porque aqui no Brasil a pessoa perde o réu primário quando a condenação criminal dela é transitada em julgado, não é isso, doutor? É verdade. Aí como é que faz? Porque leva quantos anos para uma pessoa ser condenada? Então, enquanto ela não é condenada, ela está solta barbarizando, não é isso? Com certeza. Inclusive, esses criminosos que cometem crimes que movimentam altos valores em dinheiro, eles contratam advogados que são capazes de protelar o andamento dessas ações penais, recorrer até o Supremo Tribunal Federal. Você vai falar aí de uma década. E até então esse indivíduo é tratado pela lei brasileira como réu primário. Então ele entra lá, não foi condenado, não houve trânsito em julgado em relação às condenações que ele sofreu. Logo, para ele, todas as benesses do réu primário, inclusive a possibilidade de ficar respondendo eternamente em liberdade. Doutor, trocando em miúdos, para a gente ter um pouquinho de esperança, o senhor aqui entende que está todo dia nesse trabalho. O que está faltando? Eu vou fazer uma pergunta capciosa. Nós estamos faltando mais trabalho da polícia? Nós estamos precisando de uma legislação mais dura ou nós estamos precisando de um judiciário mais sensível com a questão da violência que o Brasil vive? Nós precisamos, Malta, das três coisas, mas o pontapé inicial seria uma reforma real, absoluta na nossa legislação. Eu não sei o que falta para o nosso Congresso Nacional, para os nossos deputados federais acordarem e perceberem que o Brasil está indo de ladeira abaixo por conta do domínio da criminalidade. Se você vai para São Paulo e Rio, é o crime organizado mandando no Estado. Então é necessário uma reforma absoluta no Código de Processo Penal para agilizar esses processos, para eles não se eternizarem como hoje acontece. Mas também é necessário sensibilidade dos julgadores, porque o indivíduo que passou 120 vezes pela polícia, como é que esse sujeito não abala a ordem pública? Claro que ele abala a ordem pública, claro que ele mexe com a economia no mau sentido. Então a justiça precisa ter sensibilidade para manter esse cara preso, porque ele obstaculiza a aplicação do direito, ele, claro que abala a ordem pública e preenche todos os requisitos para uma prisão preventiva, por exemplo. Mas às vezes chega na mão de alguns magistrados e entendem que é um coitadinho, que ainda é réu primário, que merece ficar 121 vezes passando pelo judiciário e sendo solto. Eu fico aqui imaginando, né, a cara do senhor de registrar uma ocorrência pela 100ª vez, né? E ver ali que a pessoa 100 vezes foi levada em flagrante para a delegacia, algemada, entendendo que havia cometido um crime. Gente, se nós toleramos isso como país, o que é intolerável aqui? Nada. Fica muito difícil. É até bom a gente deixar essa tarja que está aqui na tela ainda mais clara para as pessoas que estão em casa. A polícia prende, a lei é frouxa e a justiça solta. Porque então tem dois caminhos que nós estamos precisando. De uma reforma completa que depende da boa vontade dos nossos políticos. E eu tenho dito isso aqui, sabe, ô delegado? Que a gente tem que parar de discutir questões menores. Obviamente, todo mundo tem direito de colocar seus pleitos para discussão em sociedade. Quando alguém está desconfortável com alguma situação qualquer que seja, numa democracia ela tem o direito de se manifestar. Mas aqui eu acho que nós estamos perdendo um pouco da perspectiva daquilo que é urgente. Porque alguém solto que comete um crime 120 vezes, ele é claramente uma questão urgente para ser resolvida. Se a nossa lei, né, e o processo e a justiça permite que situações assim aconteçam, isso tem que ser o nosso foco. O que está acontecendo? Está faltando ao Congresso o quê? Disposição? É difícil enfrentar esse tema lá? O que o senhor acha? Eu acredito que falta mesmo boa vontade. Para tratar do auxílio mudança, houve uma pressa e uma preocupação absoluta. No entanto, reformar o Código Penal, que é da década de 40, que já tem mais de 80 anos, o Código de Processo Penal anacrônico, com recursos que só existem no Brasil, fazer essa verdadeira mudança na legislação ordinária no que tange ao direito penal. Isso a gente não vê boa vontade. Debate-se tudo menos essa questão.
O país está aí ostentando números absurdos em relação à criminalidade. Agora há pouco, Malta, você noticiou que em feminicídio nós somos o 5º do mundo. Em crimes patrimoniais que eu estou falando aqui, nós somos o 1º do mundo. Somos o país da reincidência. O cidadão trabalha para se acabar, para comprar um aparelho celular para dar de presente a um familiar. O malandro vem, surrupia aquele aparelho celular e fica rindo, debochando da justiça, porque alegam que é um crime sem violência, que ele não foi condenado definitivamente por nenhum outro processo. Não dá. E aí colocam na rua para ele furtar amanhã mais um outro cidadão. Sem falar o seguinte, né, que hoje um aparelho aqui, ele custa no mínimo R$2.000, pode custar 5, pode custar 7. Aí muita gente tem um aparelho caro, não é porque quer, é porque, gente, isso aqui a pessoa resolve tudo na vida dela. É o Pix que ela tá fazendo pro filho que tá precisando de lanchar, é o Pix que ela tá recebendo do cliente da roupa que ela tá vendendo, que ela pega lá em São Paulo, traz pra cá. Então, todo mundo precisa de um telefone celular. Agora, pelo alto valor agregado que esse aparelho tem, tá aí uma quadrilha que vai lá e busca R$2 milhões em produtos e barbariza. E aí é aquilo que o senhor falou. Imagina, gente, uma quadrilha que lucra R$2 milhões com a venda ilegal de aparelho. Quanto de dinheiro que eles não têm para contratar um advogado bom? Para ficar colocando um recurso atrás do outro. É isso que a nossa lei não pode permitir mais. Os advogados já chegam na delegacia sedentos, obviamente, por aqueles clientes, porque são clientes com poder aquisitivo, e ciosos, sabedores de que vão conseguir colocar aqueles caras na rua. Ainda mais, nós estamos falando aqui do crime de receptação. É o crime do malandro que aproveita-se, não foi ele que meteu a mão, não foi ele que se aventurou na rua para assaltar alguém e tomar o celular. Mas ele se favorece economicamente muito mais do que o próprio ladrão, porque ele compra grandes quantidades de aparelhos roubados ou furtados e faz disso seu modo de vida. Todas as pessoas presas nessa operação de hoje, Malta, são multireincidentes e vivem disso. Eles não têm uma outra atividade econômica que não seja comprar, ora para revender, ora para desmanchar, para vender os componentes. Com isso, faturam fábulas de dinheiro e dão tapa na cara do cidadão brasileiro. Deixa eu fazer aqui um comentário, porque a gente tem que ser justo. O Brasil é um país muito injusto, então é óbvio que há pessoas que, pela falta absoluta e completa de oportunidade, até porque passam fome, há aquelas que tropeçam. Nós não podemos perder isso de perspectiva, porque você não discute comportamento decente com alguém que está com a barriga roncando. Mas o que nós estamos tratando aqui não é isso. É de gente que errou, sei lá por quê, mas depois decidiu continuar errando, doutor. Sim. Porque entendeu que é mais fácil viver do crime do que viver de forma decente. É isso que a gente não pode permitir. Outra coisa, estamos falando aqui que essas pessoas que lucram R$2 milhões contratam excelentes advogados. Meus amigos, a culpa não é do advogado. Está na nossa Constituição que todo mundo tem direito de se defender. A culpa é da lei que permite esse absurdo acontecer, que permite que as pessoas sejam tratadas com essa passada de mão na cabeça, mesmo depois de terem sido presas 120 vezes, 80 vezes. Doutor Laércio, como é que o senhor acorda de manhã e vai trabalhar sabendo que todos os dias o senhor vai prender alguém que nem deveria o senhor estar prendendo, que aquela pessoa já tinha que estar detida? Na verdade, Malta, todos nós que fazemos parte das corporações policiais, seja o policial militar, o civil, ele tem que ter uma dose motivacional própria muito grande. Ele tem que sair de casa sabendo que, se não é o trabalho dele enfrentando essa bandidagem, a situação aí sim é que se torna insustentável. Então é um trabalho psicológico que a gente faz conosco mesmo para nos motivar, mesmo sabendo dessas adversidades. Quantas vezes esses criminosos são soltos, debocham da lei e nós policiais ficamos respondendo por uma bobagemzinha, um detalhe ali. Porque essa mesma justiça e essa lei que não consegue manter os criminosos presos, ela vive assodando os policiais e as pessoas que se arriscam na rua, arriscam a vida, arriscam a sua integridade física para entregar ao cidadão um mínimo de segurança, um mínimo de tranquilidade. Eu tenho certeza que o pleito do senhor não é para que a polícia, seja militar, seja civil, possa agir de forma desregrada, não é isso. Todo mundo tem que agir conforme a lei. Mas o que acontece é que essa luta, a paridade de armas está muito diferente. De um lado está a polícia precisando de mais efetivo, enfrentando o terror psicológico que é acordar todo dia e se deparar com o mesmo bandido fazendo o mesmo crime no mesmo lugar e sem medo da justiça. E do outro lado está um crime organizado, armado, financiado e destemido, porque sabe que não tem lei o suficiente para colocá-lo atrás das grades. Aí fica muito difícil.
Doutor, só para a gente concluir, porque eu queria muito que o senhor falasse sobre esse assunto, até pelo que a gente está noticiando aqui hoje na creche, lá em Santa Catarina, uma barbárie que eu não tenho palavras para descrever, mas já vimos outras coisas semelhantes em São Paulo, no Rio de Janeiro, uma ameaça recente aqui no Distrito Federal. Violência nas escolas, doutor Laércio, o que a gente tem que fazer para esse tema deixar de ser notícia aqui no noticiário? É outro tema, Malta, que assusta a sociedade como um todo, porque todos nós somos pais, somos irmãos, temos alguém que faz parte da comunidade escolar. O Noticiário Nacional vem mostrando repetidamente uma situação muito grave, porque envolve um adolescente, uma criança que está começando a vida e já envolvida em condutas violentas. Então, na nossa visão, há que haver o uso de criatividade. Secretaria de Segurança Pública, Secretaria de Educação, sentar, debater e encontrar caminhos, soluções que atenuem a gravidade desse problema, porque são nossas crianças que estão sendo ameaçadas. Garotos desistem de estudar, perdem o ânimo por conta de uma escola violenta. A escola muitas vezes se debruça sobre a questão do currículo escolar, do conteúdo, e esquece que a convivência dentro do ambiente escolar precisa ser saudável. O professor precisa chegar em sala de aula tranquilo para ministrar a sua aula e não assustado. Nós tivemos um caso de racismo recente lá na Ceilândia, tivemos casos de agressão por questões religiosas e de toda sorte. Então as escolas precisam estar preparadas em todos os aspectos, não só para jogar conteúdo no aluno, mas para ensiná-lo a conviver com os colegas, o respeito para com os professores. A nossa Polícia Civil tem feito a sua parte com muita dedicação. Nós temos a nossa academia de polícia com o Museu de Drogas, temos policiais como nós que se disponibilizam para fazer palestras nas escolas sobre bullying, sobre consumo de drogas e temas que visam a trazer para dentro do ambiente escolar o conceito de uma comunidade pacífica, de uma cultura de paz para dentro da escola. Mas a Secretaria de Educação não pode fechar os olhos para uma realidade tão tensa. E também, né, gente, assim, existe uma questão que vai caber a cada família, né, doutor Laércio? Porque claro. A gente não pode delegar essa tarefa para as escolas. Eu sei que muitos pais e muitas mães estão assolados com a dificuldade que é viver num país que você não sai com o celular na rua que te tomam, que o desemprego está altíssimo, que a situação no posto de saúde está muito difícil, mas a gente precisa, como comunidade, que pais e mães também recuperem aquela disposição de conversar com seus filhos dentro de casa, ainda que essas conversas sejam difíceis. E aí tem até a questão geracional, né? A gente tem pais e mães que foram criados de uma maneira pelos seus pais e mães, que hoje estão aqui vendo, não sei nem como é que eu falo com meu filho. Será que eu estou sendo duro demais? Será que eu estou sendo mole demais? O que está acontecendo? Deixa eu te falar, pai e mãe vai fazer o melhor que pode. Agora, o que não pode é deixar isso debaixo do tapete, escondido, né? Perceber que seu filho dentro de casa mudou de comportamento e você não está falando com ele, né? Perceber que ele está violento, às vezes chegou uma reclamação na escola que ele está xingando o colega. Aí é hora de falar assim, olha meu filho, aqui em casa a gente não aceita isso não, a gente respeita os outros. Então a gente precisa conversar sobre esse assunto. Obviamente que esse é um tema delicado, porque dentro de cada família existe a sua lógica, a sua liberdade de criar as crianças. Mas a gente vê que um conjunto de coisas mal resolvidas está levando a tragédias como a que a gente está assistindo hoje. Com certeza, Malta. Essas crianças, esses adolescentes, normalmente são filhos de famílias esfaceladas. Então, quando nós alegamos e entendemos que a Secretaria de Segurança, em parceria com a de Educação, deve enfrentar esse problema, é porque nós temos consciência de que a maioria desses garotos já fazem parte de uma família desagregada. Então, claro que em um cenário ideal, você teria que trazer a família para dentro da escola, orientá-la, educar os pais, na verdade, né? Começar educando os pais, para que esses fatos não ocorressem. Mas na vida real, a maioria desses episódios, quando ocorre, é porque em casa não se tem mais uma família, não se tem mais uma estrutura familiar preparada para lidar com essa problemática. Doutor, eu queria te agradecer pela presença, mas não só pela presença aqui hoje no estúdio, mas pela disponibilidade de atender o jornal, sempre que o senhor tem algo importante a noticiar para o nosso público, e obrigado pelo seu trabalho, pela disposição de continuar lutando pela paz, embora tudo seja contrário, né? Eu sinto que o senhor rema contra a maré, e vou te compartilhar sinceramente de coração que eu acho que eu também sinto. Eu sozinho não, a equipe toda, a gente também se depara aqui 7 horas da manhã com aquilo que a gente vai trazer para o pessoal na hora do almoço, e a gente também fica desolado, tá, gente? Porque não é fácil.
né, ter que trazer aqui notícias para você que está em casa e você ficar imaginando aí do lado da sua casa, sentado no seu sofá, preparando almoço para sua família, que as coisas não mudam no país. Mas, bom, o que eu posso fazer? Parar de falar? Não vou. O que o doutor Laércio vai fazer? Parar de prender? Não vai. O que a gente precisa é se unir para ver o que está faltando. E já entendemos que falta uma legislação mais moderna e disposição dos nossos políticos de enfrentar esse tema. Muito se fala, não, mas encarcerar não resolve. Não resolve na Noruega, mas aqui resolve. Sim, claro. Aqui resolve. Porque aqui um preso, um detento na prisão, custa R$2.000 por mês de imposto. Muito dinheiro. Mas ele solto, ele rouba 2 milhões. Ele tira a vida das pessoas que não volta depois. Então são debates que a gente tem que enfrentar com a mente aberta, sem essa polarização desmedida que a gente está vivendo no Brasil, porque enquanto tem gente de um lado e do outro jogando para a plateia está sendo morta pela bandidagem. Então a gente tem que entender o que está acontecendo. Muito obrigado, tá? Obrigado, Malta. Nós estamos sempre à disposição. A nossa Polícia Civil é parceira da imprensa, é parceira do jornalismo sério que vocês fazem aqui no SBT. É um prazer vir aqui. Hoje não deu tempo que o senhor chegou aqui em cima do laço, a gente nem tomou café. Agora o senhor me convida para a gente tomar um café um outro dia. Será um prazer muito grande. Muito tá? obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal,